Lembra dele? Por onde anda Arthurzinho? Conheça a sua incrível história da infância à aposentadoria. Arthur dos Santos Lima, mais conhecido como Arthurzinho, nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1956. Ele é um treinador e ex-jogador de futebol, que atuava como meia em grandes equipes do Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Atualmente reside no Rio de Janeiro e aguarda convite para voltar a trabalhar como treinador de futebol. O Bangu, em 2017, foi a última equipe que treinou. O Rei Arthur, como era chamado nos tempos de Bangu, foi um jogador extremamente habilidoso e que costumava surpreender os adversários nas cobranças de escanteio. Várias vezes, Arthurzinho marcou gols olímpicos. E não importava qual lado, Arthurzinho, mesmo sendo destro, batia com a mesma eficiência os escanteios, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, o que não é comum. Começou a jogar bola no futebol de salão do São Cristóvão. O caminho seria, contudo, árduo. Tentou 5 vezes passar por uma peneira no Bangu, comandada pelo ex-treinador Mendonça. Arthur jogou apenas 20 minutos e até agradou, mas foi dispensado. Com inabalável ânimo, arriscou a sorte na Portuguesa da Ilha do Governador, permanecendo no teste durante 5 minutos. O bastante para ouvir o seguinte de um cartola, cujo nome ignorava: "Você aí, Magricela, pode sair e não precisa voltar." Desistir? Nunca. Afinal, Arthurzinho era filho de Amaro Pio de Lima, de quem herdou a paixão pelo futebol. O velho motorista de caminhão reservava as manhãs de domingos para o culto à boa e velha pelada, ora vestindo a surrada camisa do Independente, ora do Aliança, 2 clubes tradicionais do bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Exatamente naquela região da cidade é que Arthur, garoto obediente e estudioso, deliciava-se com seu único brinquedo, uma bola. Arthurzinho sentia-se o Dida, ex-jogador e ídolo do Flamengo. Em cada pelada disputada, nas ruas do Caju, jogando pelo Redentor, time organizado pelo velho Amaro, o menino ensaiava um drible do Dida. Acreditava piamente ser o Dida. Foi nessa época que Nestor, vizinho da família Lima, bateu um papo com seu Amaro e conseguiu dele a autorização para levar Arthurzinho para um treino no futebol de salão do São Cristóvão. Amaro não se opôs e o clube conquistou um novo craque das quadras. Em 1975, já morando no bairro de Senador Camará, no subúrbio carioca, Arthurzinho decidiu que faria voos mais altos. Fez teste para o time juvenil do Fluminense. Passou com a aprovação do ex-zagueiro Pinheiro, ídolo do clube nos anos de 1950, que se encantara com os dribles curtos daquele menino. A rotina era pauleira. Diariamente, acordava às 5h30 e embarcava em um trem lotado até a estação da Central do Brasil. Antes de pegar um ônibus rumo ao estádio das Laranjeiras, fazia de um pastel e um caldo de cana seu insubstituível café da manhã. Indo e voltando para casa, gastava 4 horas diárias somente com o transporte. Igualmente alguns meninos que amam jogar bola, seu desejo era singular: concluir os estudos, fazer sucesso como jogador e comprar uma casa para os pais. Devagar se vai longe. O primeiro técnico a escalá-lo entre os cobras da máquina tricolor foi Mário Travalini, em 1976. Com os meias Pintinho e Paulo César Caju machucados, o treinador decidiu dar uma chance ao rapaz, no jogo contra o Americano. E não se arrependeu. Foram de Arthurzinho os passes para os gols de Gil e Doval na vitória de 2-0. Saiu de campo consagrado. Em 1977, assinou o primeiro contrato com um clube que mantinha craques como Rivelino e Kleber na mesma posição do então menino Arthurzinho, que se conformava com a reserva. No ano seguinte, o salário melhorou, saltando de 10 mil para 15 mil cruzeiros mensais. O dinheiro o ajudou a comprar uma Kombi para o pai trabalhar. Arthurzinho, quando entrava em campo, era um assombro. Mesmo assim, entrando e saindo o treinador,
nada de chance concreta para firmá-lo no time titular do Fluminense. Deu um basta, chamou então o técnico Zé Duarte para uma conversa reservada e pediu que o dispensasse do clube. Pedido aceito, arrumou as malas e seguiu para o Operário de Mato Grosso. No período em que lá esteve, sentiu uma de suas maiores dores na vida, a morte do pai, em 1980, 2 dias antes do Natal. O baixinho Arthurzinho foi campeão com o Operário, marcando gols decisivos e inserindo o clube entre os 5 melhores colocados do Campeonato Nacional de 1979. Seu destino estava reservado a ser ídolo, mas de outros clubes. Destacar-se-ia primeiramente do Bangu, onde seria tratado como rei, e logo depois no Vasco. Chegou ao clube de Moça Bonita em 1982, após tornar-se herói do Operário e com uma passagem relâmpago pelo Internacional de Porto Alegre. A estada no Sul foi, no entanto, complicada. O clima frio fez com que Arthurzinho embarcasse a esposa, Vera Lúcia, sempre doente, de volta para o Rio de Janeiro, antes do término do contrato do jogador com o clube gaúcho. Do Inter, onde disputou pouco mais de 10 jogos sem marcar gols, Arthurzinho regressou ao Operário após ter o passe trocado pelo do jogador Washington. Mas foi no Bangu que conheceu a glória. Glória de rei Arthur. Tornou-se ídolo incontestável no alvirrubro suburbano, conduzindo o Bangu às finais do Campeonato Estadual em 1983, sempre referenciado pela crônica esportiva carioca como o melhor jogador do torneio, rodada após rodada. É o 7º maior artilheiro da história do Bangu, com 93 gols. Suas atuações, sobretudo contra o poderoso Flamengo dos anos de 1980, são consideradas inquestionáveis coleções nas páginas da história do Bangu. Em um jogo memorável, realizado no feriado de 7 de setembro de 1983, o Bangu goleou por 6-2 no Maracanã o time que contava, entre outros, com Leandro, Júnior, Marinho, Adílio e Moser. Arthur esteve fenomenal. Marcou 4 gols no goleiro Abelha e entrou definitivamente no rol dos maiores ídolos da história do clube. Ainda nos tempos de Bangu, o religioso Arthurzinho mostrou um louvável perfil humanitário ao comandar o grupo de jogadores que decidiu em 1983 doar 10% dos bichos ganhos após os jogos para a creche das presidiárias da penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Em 1984, ficou difícil para Castor de Andrade mantê-lo em Moça Bonita. Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, botou na mesa 400 milhões de cruzeiros pelo passe de Arthurzinho. No Vasco, ele formou com Roberto Dinamite e Mauricinho um excelente ataque durante o Campeonato Brasileiro de 84, que só tombaria diante do Fluminense de Romerito, Branco, Assis e Washington na decisão do torneio. Pelo Cruz Maltino, também fez partidas memoráveis naquele campeonato nacional. Uma delas contra o Tunaluso, quando marcou 4 dos 9 gols da goleada de 9-0. E o mais impressionante, estava com o tornozelo bastante inchado. Após o apito final do juiz, a torcida invadiu o campo para carregá-lo triunfante pelo gramado de São Januário. No mesmo ano, Arthurzinho seguiu para o Corinthians, que pagou 380 milhões de cruzeiros pelo passe do craque. O jogador ajudou a levar o Timão à final do Campeonato Paulista, mas perdeu o troféu para o Santos. Foi uma passagem apenas razoável pelo Timão. Regressou ao Bangu em 1985, quando o clube alvirrubro acabara de perder a final do Campeonato Brasileiro para o Coritiba. Arthurzinho era a esperança do Bangu para o fim de jejum de títulos. A principal meta foi conquistar o tão ambicionado Campeonato Carioca, entalado na garganta dos banguenses desde 1983, mas novamente o Bangu se deu mal e Arthurzinho acabou perdendo espaço no clube. O caldo entornou de vez com a péssima campanha do time na Taça Libertadores da América, em 1986,
com o craque veementemente criticado pela torcida e cartolas. Um craque do porte dele merecia vestir com muita frequência a camisa da seleção brasileira. Mas isso aconteceu apenas uma vez, no dia 21 de junho de 1984, em Curitiba, durante um amistoso contra o Uruguai. O Brasil derrotou a Celeste Olímpica por 1-0 com um gol de Artuzinho. Desprestigiado, Artuzinho foi emprestado ao Botafogo no segundo semestre de 86. Tempos difíceis aqueles. O dinheiro escasseou e, para manter a família e os filhos, Artuzinho cortou um dobrado. As portas de muitos clubes estavam fechadas, exceto uma. O Bangu era sua casa. Ali em Moça Bonita, mesmo com a má fase entre 85 e 86, sentia-se à vontade. Todos no clube, especialmente o misto de cartola e banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, decidiram dar uma nova e merecida chance ao ídolo. Com tanto carinho, Artuzinho decidiu, no começo de 1987, que poderia dar a volta por cima no clube suburbano. Mas não foi tão fácil assim, pelo menos no primeiro semestre daquele ano. O tratamento era o mesmo do ano anterior, com Artuzinho sendo marginalizado e ficando 5 meses fora do time, proibido até de treinar com os companheiros. A sorte só mudaria com a chegada do técnico Pinheiro, o mesmo que o revelara no juvenil do Fluminense em 1975, e que insistiu para que o Bangu renovasse o contrato de Artuzinho. Em apenas 5 jogos, o craque mostrou-se indispensável ao time. O que Artuzinho talvez não percebesse é que há situações que somente os reis podem suportar. Seu futebol de rei da bola foi indispensável para que o Bangu chegasse à final da Taça Rio, em junho de 1987, derrotando o Botafogo por 3-1, com 2 gols do próprio Artuzinho. Artuzinho vinha sendo questionado pelo fato de ser ídolo, mas sem comparecer com gols nas decisões pelo Bangu. Se o problema era esse, redimiu-se e calou a boca dos críticos. O rei recuperara enfim o trono. Após sua grande jornada no Bangu, peregrinou por diversos clubes do Brasil, Bahia, Fortaleza, Paysandu e até retornar a Moça Bonita em 1991, mas por pouco tempo. Logo seria negociado com o Vitória da Bahia, onde estreou no dia 18 de março de 1992. No clube baiano, foi considerado o cérebro do time campeão estadual de 1992. O título foi pouco para Artuzinho, que também conquistou a artilharia da competição com 24 gols. Pelo Vitória, Artuzinho entrou em campo 83 vezes e marcou 52 gols. O ponto final da maravilhosa carreira de Artuzinho como jogador de futebol aconteceu no Olaria em 1996. Artuzinho já passou por clubes conhecidos como Bahia, Vitória, Fluminense e o América do Rio Grande do Norte. Do Tricolor de Aço, tirou o time baiano da Série C em 2007, apresentando um futebol convincente e de primeira. Mas retornou ao clube baiano em 2008, dessa vez sem sucesso. Muitos acreditam que se ficasse por mais um tempo, talvez tivesse levado o Tricolor de volta à Série A, mas largou o clube na segunda rodada da Série B após ter sofrido uma goleada do Fortaleza. No rubro-negro baiano, em sua terceira passagem, ganhou uma Copa do Nordeste e ficou em vice na segunda passagem. Mas em 2006, em sua quinta passagem, não conseguiu realizar um grande comando e, temendo que não saísse da Série C, a diretoria do rubro-negro o demitiu. Em 2011, teve ótima passagem pelo Joinville Esporte Clube, onde conquistou a Copa Santa Catarina, Série C e, consequentemente, o acesso à segunda divisão do Brasileiro. Ao todo, foram 22 jogos disputados, 15 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Campanha que rendeu ao treinador um aproveitamento de 77,3%. Apesar dos títulos e o acesso, Artuzinho não renovou o contrato com o Joinville, devido ao alto salário pedido por ele.